Fala galera, sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam bem-vindos ao nosso canal e rapidinho, antes de partir para as notícias, eu queria pedir, se vocês puderem, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando você ativa o sininho de notificação, assim que a gente lança um vídeo novo, você já é notificado, já fica sabendo. Galera, segundo o Lancenet, o Vasco está negociando um patrocínio com a Eficaz Engenharia. E esse patrocínio seria para a omoplata da camisa. Ainda não tem valores, ainda não foi falado em valores, mas é um patrocínio para breve. O Vasco está negociando aí, é um dinheiro que pode salvar aí para pagar salários, né? Salário de funcionários, salário de alguns jogadores. Que seja bem-vindo, que aconteça, né? Uma boa notícia. Deixa aí sua opinião, o que vocês acham sobre isso. Galera, e falando da live do Rica Perrone com o Júlio Brandt, muitos assuntos, e alguns assuntos a gente elencou aqui como os mais importantes, e a gente vai dar uma pincelada para vocês. E aí ele começou perguntando sobre o que ele acha para o futebol do Vasco, o que ele faria já entrando se ele ganhasse, se o Júlio Brandt ganhasse a eleição. E aí ele falou que imprescindível para o Vasco, nesse momento, ele não venderia o Vasco como clube empresa, que ele acha que clube grande, como o Vasco, clube com muita torcida, Vasco, Flamengo, Corinthians, Barcelona, Real Madrid, esses clubes não seria bom para esses clubes que eles fossem vendidos. Haja visto o que acontece na Europa, que os clubes menores são os que são comprados. Manchester City, Chelsea, Newcastle agora, esse tipo de time. Mas que ele não venderia o Vasco, mas que o Vasco tem que ter uma gestão profissional, realmente empresarial. E tá faltando isso no Vasco, e seria a primeira coisa que ele iria implementar no Vasco, seria uma gestão profissional. Bate muito com o Levin. Vocês vão perceber que nessa análise que a gente fez, tanto nessa agora que a gente tá fazendo da do Júlio Brandt, quanto a que a gente vai, a próxima, que é a do Levin, bate muito a ideia dos dois, a gestão, as ideias deles pro Vasco, do Levin e do Júlio, batem muito uma com a outra, são muito parecidas. E aí ele foi perguntado sobre a atual gestão do Campelo, e aí o que ele disse é o seguinte: a atual gestão é lícita, porque foi escolhida no voto dos beneméritos, mas é imoral, porque não foi respeitado, e realmente não foi respeitado o desejo dos sócios do clube e nem da torcida. Os votos que a chapa obteve não foram pro Campelo, os sócios não queriam, a maioria, né, esmagadora, queria o Júlio Brandt. E aí o Campelo, naquela manobra, deu um golpe no Brandt e assumiu, né? Aquela manobra com os beneméritos e com o Eurico e a família do Eurico. A família do Eurico, que eu digo, é o Euriquinho. Então o que acontece? O que ele falou é verdade. É uma gestão que está lá mesmo, que não é ilegal, mas é imoral. Foi o que ele falou, o que ele acha de como aconteceu e do que é a gestão, né? E aí foi perguntado também sobre o Maracanã e sobre São Januário. E aí ele falou que realmente todos os candidatos falam isso. Também ele fala muito parecido com o Levenciano nesse sentido, que realmente São Januário precisa de uma reforma, é urgente que São Januário tenha uma reforma melhor e tenha mais recursos para a torcida, tenha mais conforto e gere mais dinheiro para o Vasco, mas que o Vasco não pode abandonar o Maracanã. Segundo ele, o Maracanã precisa do Vasco. As únicas torcidas que lotam o Maracanã são a do Vasco e a do rival. Realmente é verdade. A torcida do Vasco sempre lota o Maracanã, sempre que o Vasco vai jogar no Maracanã, seja contra qualquer time, seja contra time pequeno, time de fora, a torcida lota mesmo. E o que ele falou é verdade, o Vasco é protagonista do Maracanã. O Maracanã precisa do Vasco para pagar suas contas. Só o Flamengo, junto com o Fluminense, não consegue fazer o Maracanã sobreviver. E é verdade, o Maracanã precisa mesmo do Vasco, o Vasco tem que fazer o direito dele valer de jogar no Maracanã, eu também concordo. Deixa a sua opinião aí, o que vocês acham sobre isso. É claro que depois que tiver uma reforma em São Januário ficar muito maior, com o público podendo ser muito maior, talvez a gente nem precise do Maracanã, mas até para fazer uma reforma, o Vasco vai precisar do Maracanã, o Vasco vai precisar jogar no Maracanã, e o Maracanã precisa muito do Vasco, porque a torcida do Vasco sempre lotou o Maracanã. E aí sobre a parte financeira dessa diretoria e das outras diretorias anteriores, a parte financeira do Vasco, o que ele falou é o seguinte: o Vasco tem dinheiro, o Vasco não é um clube pobre, o Vasco não é um clube que não arrecada. O Vasco é mal gerido, o Vasco tem muitas possibilidades de arrecadar dinheiro, o Vasco é muito grande e a torcida é muito engajada, mais ou menos na mesma linha de raciocínio do Levin e na mesma linha de raciocínio da torcida. A torcida do Vasco sabe disso. O Vasco é um clube que tem uma torcida muito engajada e tem muitas possibilidades de recurso, de angariar recurso, só que o Vasco é muito mal gerido há 20 anos.
Então o Vasco fica para trás, tem ficado para trás financeiramente. E aí ele falou que a gestão dele, se ele ganhar, se ele for eleito, é uma gestão que vai buscar investimento, que vai buscar faturamento, que vai buscar dinheiro e vai fazer o Vasco gerar dinheiro. O Vasco gerar dinheiro para ele próprio. Que ele nunca vai falar em herança maldita, esse negócio, como o Campelo fez, entrou, é muito pior do que eu imaginava, esse negócio todo, que ele não vai fazer isso, que ele sabe o problema do Vasco, sabe a dívida do Vasco, e que ele quer gerar recursos, e a gestão dele vai ser em cima de gerar dinheiro, gerar recursos para o Vasco, porque o Vasco é muito forte, tem uma marca muito forte. Deixa a opinião de vocês também sobre esse assunto, o que vocês acham disso. Aí foi perguntado sobre o treinador, o que ele acha de um treinador estrangeiro ou brasileiro. Ele falou que o Ramon é muito competente e muito querido e respeitado pelos jogadores. E que essa chance que o Ramon teve é boa e é muito bom para ele poder mostrar o potencial dele. Mas independente de ser o Ramon, ou de ser outro técnico, ou de ser de fora do país, ou de ser um brasileiro, ele quer um técnico que o Vasco jogue para frente, que faça o Vasco jogar para frente, buscando gol, buscando ganhar os jogos. Eu concordo, acho que a torcida concorda com isso também. Deixa a opinião de vocês aí, galera. E aí foi perguntado a ele sobre o Touré, o episódio do Touré com o Levin esse ano, que ele falou foi o seguinte: eu não critiquei o Levin e nem vou criticar, e nem vou julgar o Levin, porque cada campanha trabalha de uma forma. Eu não faria da forma que ele fez. Aí ele deu o exemplo do Eto'o. Aí ele falou que quando ele fechou com o Eto'o, quando ele foi buscar o Eto'o, ele já estava eleito. E aí ele falou em nome do Vasco, falou em nome do projeto e do Vasco. E aí ele fechou com o Eto'o e ele não divulgou. Um jornalista italiano viu e aí o jornalista vazou a informação. Mas que ele não julga o Levin, porque cada campanha trabalha de uma forma, ele só não faria isso, ele esperaria mais um pouco. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham disso também, galera. E aí ele falou que o Vasco precisa mesmo de um grande nome, de um ídolo. Foi perguntado a ele se ele contrataria. Ele falou que realmente o Vasco necessita de um ídolo, de um grande jogador. E sim, ele vai, se ele ganhar, se ele for eleito, a gestão pretende contratar um grande nome, um craque, um grande jogador para ter como ídolo, porque isso gera dinheiro. Na mesma levada do Levin também, isso gera dinheiro para o clube. O clube paga a dívida angariando dinheiro, né? E aí fez uma rapidinha, né? Se ele preferia, foi perguntando se ele preferia o Campelo, o Eurico, Edmundo, Romário e tal. E aí no Campelo e Eurico ele falou: eu prefiro o Eurico. Eurico era autêntico, tinha os problemas dele. Como presidente, ele fez muita besteira, mas como vice-presidente de futebol, ele foi muito bom, ele foi o cara, ele fez muita coisa boa pro Vasco. E o Campelo, nada disso, né? O Campelo não fez nada de bom pro Vasco como presidente. A resposta dele foi Eurico. E aí perguntaram também Romário ou Edmundo. Ele falou Edmundo pela identificação com a torcida, com o clube, que o ídolo mesmo maior entre eles dois, na visão dele, é o Edmundo. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham, galera. É isso, galera. Essas foram as informações rápidas e foi também a parte que a gente tirou da entrevista dele ao Rica Perrone, do Júlio Brandt. Não esquece de, se puder, compartilhar o nosso vídeo e deixar seu like, porque isso faz o YouTube sugerir o nosso vídeo para mais vascaínos. Um abração, fica com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. E o próximo vídeo vai ser a live do Levin esse ano com o Rica Perrone. Valeu, galera!